Olá, boa noite. Dando sequência à nossa história sobre Davi. Então, Davi tendo tramado todo esse plano, que esse plano não tinha mais nada a ver com Deus, que Davi sempre foi um rei conhecido por, antes de iniciar qualquer batalha, consultar a Deus, fazer um sacrifício antes, para poder tomar atitude em cima do que Deus decidia. Esse plano de traição e de matar Urias não tinha nada a ver mais com Deus. Davi já estava totalmente perdido nos seus pensamentos. Urias pagou o preço, mas foi fiel até a morte. Joabe já não estava entendendo mais nada daquele primo de infância, aquela pessoa tão bondosa. Batseba estava desesperada com essa gravidez indesejada. Ou seja, quando você comete uma coisa errada, às vezes na hora que você comete, não acontece nada de ruim, tá tudo bem. O problema são as consequências. E em uma das noites, como era comum naquela época, Deus falava com o profeta e o profeta passava a mensagem para o rei. Então o rei ele era responsável por julgar que acontecia de briga, tudo hoje que acontece nos tribunais, no Supremo, tudo quem decidia isso eram os reis. Então certa noite o profeta chega no palácio e fala: Davi, eu quero que você julgue uma causa para mim. Isso não era comum, né? O profeta não tinha geralmente causa pessoal para ser julgado. Aí Davi falou: tudo bem, profeta. Era o profeta Natan na época. E aí ele, olha só como que Deus escreve certo por linhas certas e as pessoas entendem por linhas tortas. Falou: Davi, um homem, ele tem várias ovelhas, várias carneiros e tudo mais. Ou seja, um homem riquíssimo. E ele tem um vaqueiro, que esse vaqueiro só tem uma única ovelha. Uma única ovelhinha. E aí esse homem, recebendo uma visita na casa dele, dos parentes e amigos, fez lá um churrasco, fez lá um banquete. Você acredita, Davi, que ele manda, em vez de pegar uma ovelha do rebanho dele para matar, para fazer um churrasco, ele manda pegar a única ovelhinha do vaqueiro, que só tinha uma. Ele vai lá e manda pegar essa única ovelhinha e mata, e deixando o vaqueiro sem nada. Aí Davi na hora já subiu o sangue e falou: tão certo como Deus existe, um homem desse deve ser morto. Aí ele falou: então, Davi, você acabou de se condenar com as suas próprias palavras, porque você é rei. Você pode ter qualquer virgem de Israel, você pode ter qualquer mulher que seja livre e desimpedida, você pode casar-se com ela para ela ser sua concubina, mas você não, você desobedeceu e você foi se envolver com uma única mulher que você não poderia, que era a esposa de um fiel guerreiro seu. E não contente com isso, você ainda manda matar o marido dessa mulher. O que você acha? Que eu não estava vendo? Então, assim, foi na hora. Davi já caiu chorando, já viu a besteira que ele tinha feito e se pôs em si que Deus vê tudo. Deus olha tudo o tempo todo e ficou muito triste com a atitude de Davi. Só que, veja bem, Deus não condenou Davi. Davi se condenou. Deus fez de uma maneira que Davi se condenou com a própria boca dele. Só que os planos de Deus não era matar Davi. Só que aquela criança já veio o recado direto. Falou: olha, essa criança ela é fruto de uma traição, ela não vai vingar. E a criança nesse tempo já tinha nascido, estava dodói. E aí Davi: não, não, meu filho não, pode tirar minha vida, mas meu filho não. Mas não teve jeito. Aquela criança morreu. E aí depois veio Salomão, que é filho desse relacionamento de Davi com Betseba. Então, Salomão não tem nada a ver com essa fase de traição de Davi. Davi se arrependeu, Davi conseguiu, sofreu muito, mas conseguiu o perdão de Deus. E aí Davi começa a viver uma outra fase. Mas desse pecado, Deus deixa bem claro: Davi, as consequências do que você fez vai perdurar para o resto da humanidade. Filho vai se levantar contra pai, pai vai se levantar contra filho,
dentro da tua própria casa haverá estupro, irmão contra irmão, nação contra nação. Então, tudo que a gente está vendo hoje vem desse episódio, dessa desobediência de Davi, dessa covardia que Davi fez com Urias. E aí, depois de um tempo, o próprio filho de Davi, ele trama a morte do pai para tomar o reino, que é o Absalão. Depois disso, um dos filhos de Davi estuprou a própria filha de Davi. O outro irmão, enciumado, sabendo desse estupro, matou quem estuprou. Então, assim, foi uma guerra de sangue. E nunca dessa época até hoje, nunca parou de acontecer esses episódios que, segundo os relatos sagrados, estão ligados com esse episódio dessa covardia que Davi fez com Urias. E depois, só para você ter uma ideia, esse episódio, depois disso, Joabe, que era amigão de Davi, que era primo, nunca mais conseguiu aceitar o fato de que Salomão ia ser rei no lugar de Davi. Joabe, quando Davi morreu, ele não aceitava o fato de Salomão ser rei e já tramava uma aliança com outro filho de Davi para tomar o poder de Salomão. E Salomão manda matar Joabe. Então, assim, é uma história com um final triste e que a gente colhe os frutos até hoje nas nossas vidas, nos dias de hoje. Então, só para encerrar o vídeo, quando a gente faz uma coisa errada, geralmente a gente tá feliz, porque a gente está, naquele momento, a gente está alimentando a nossa carne. A gente está fazendo aquilo que é prazeroso, que agrada a nossa carne. Só que nunca se esqueça que vai ter alguém que vai estar triste naquele momento e depois vai vir as consequências que são as piores. E hoje a gente colhe aí muitos frutos desse momento que Davi viveu amargamente, foi assim uma infelicidade na vida dele. Bom, então eu finalizo por aqui a história. Quem quiser conhecer mais está lá em 2 Samuel, essa história inteira. Mas é uma história que me chama muito a atenção. A gente tem que tomar muito cuidado com o que faz, porque aquilo que a gente faz, Deus sempre vai perdoar. Porém, as consequências elas vêm. A gente não pode, mesmo Deus perdoando, a gente não pode se livrar das consequências, né, da colheita daquilo que a gente plantou. Tchau, um abraço, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham acompanhado aí, tenha dado para entender.